As feridas, Carla, são muito profundas há muito tempo. Nosso país vem nesse sofrimento, na expectativa sempre de ter um herói que vai vir e vai solucionar tudo. Ainda a nossa população não tem uma cultura onde precisa ter um investimento na educação, né, se aprofundar mais no conhecimento daquilo que precisa se realizar realmente, né, que a pessoa precisa estar feliz com ela mesma, né, o foco do que ela encontra na vida dela, ela está insatisfeita com a própria vida, com os sentimentos, né, com o trabalho, onde mora. E aí o que acontece? Na época de eleição, vem muitas promessas e a pessoa se ativa achando que ali vai ter uma solução para todo o cenário da vida dela. E entra nessas armadilhas, né, de ficar em competição, simplesmente vendo quem está oferecendo mais, mas esses oferecimentos que acontecem durante a eleição não é real. A pessoa precisa olhar para a própria vida dela. E essa confusão mental, nos últimos dias, entra em guerra. As feridas afloram muito e esse inconsciente coletivo está desta forma que hoje nós nos encontramos. O grau hoje de conhecimento da nossa civilização aqui, da população, os brasileiros, é muito fácil de ser manipulado, porque as mídias que eles hoje se abastecem de informações são manipuladas. E nada se decide a frequência da confusão, de não se realizar algo que eles querem, soluções. A solução hoje é comida na mesa, aquele básico do básico, que passa anos e continua a mesma coisa. Chega a eleição, só se fala da alimentação como se nós estivéssemos vivendo nas cavernas ainda, sendo que o nosso país é riquíssimo e a gente precisa olhar para todo esse cenário, uma realidade que nós temos muita coisa boa nesse país e em mãos certas, com conhecimento, educação, as coisas podem, sabe, começar num rumo de primeiro mundo. Faz muito tempo que a gente olha para isso. E quando a gente vai entendendo que esses comandos de precisa escolher um lado, vai ser tirado de nós, vai faltar, a escassez é um sentimento muito profundo dentro do nosso inconsciente. Todos passaram por dificuldades, às vezes na saúde, de não ter uma condição de fazer um tratamento decente, a educação, não conseguiu estudar, polarização que acontece nesse momento, da forma que tu diz, que gera uma frequência de escassez para as pessoas, de vazio, de sofrimento, no sentido que as pessoas dizem, agora vai acabar, vai desabar tudo, vão tirar de nós o resto que sobrou, e aí tu pergunta para as pessoas, elas nem sabem o que vai ser tirado, o que elas tinham, porque na verdade elas estão vazias, porque falta muita coisa. E aí a vibração da competição, que deveria ser um momento de apaziguar, de olhar para as propostas, e muitas vezes os candidatos têm alguns que nem proposta conseguem apresentar. Agora, nessa semana, vai gerar todo esse movimento, já está, né, uma ansiedade, as pessoas com medo, pessoas, às vezes, que têm um conhecimento incrível, que sempre foi muito organizada, está perdendo as estribeiras, está ficando apavorada, porque está gerando um medo, um conflito, sabe, com o próprio, na verdade, é com a própria sombra da pessoa, tudo que ela não conseguiu na vida dela, agora aflora tudo, ela fica desesperada, querendo entender todo esse processo, e o inconsciente coletivo, todos da mesma forma, olhando o ponto fraco, reclamando, passando para o outro a responsabilidade. Essas programações são feitas exatamente porque na ansiedade, no medo, ninguém olha, não senta os pés no chão, não faz uma escolha, sabe, com que realmente ela se conecta. Simplesmente na ansiedade, tu olha para duas pessoas ali, não está nem olhando para o país, para a família, para o que tu quer para você mesmo. E muitas vezes aquilo foi só manipulado para as pessoas ficarem com pena de alguém, coitadinho, ou sofredor, está sendo machucado, judiado, e essas pessoas só criaram toda essa situação. O ganho secundário, Carla, fica bem claro, porque essa massa de pessoas, né, esse grupo que ele está querendo o voto, essa pessoa ela já entende que pelas emoções, essa pessoa também se sente coitadinha, também se sente sofrida,
abusada, e aí então vai ter uma identificação, porque tu precisa passar uma informação para ficar ressonante e fazer sentido para aquela pessoa também votar nele. Então, esses movimentos sempre aconteceu, não é a primeira vez, né, que as pessoas se identificam, ou dizer que vai suprir algo que a pessoa não tem. Chega a esse gatilho de dizer assim, agora vocês vão ter o que nunca vocês tiveram. E se é uma proposta, a pessoa tem que avaliar para tudo isso. Essa pessoa já foi presidente, ela já teve essa oportunidade de fazer toda essa mudança, ou ela nunca esteve lá? Que neste momento as duas pessoas já estiveram, então dá para fazer comparações, mas a pessoa precisa querer investigar e não trazer para o seu próprio umbigo, sabe, as informações, eu me identifico com o sofrimento desse, não está em pauta agora, sofrimentos, coitadinho, nós precisamos olhar o que nós precisamos para as nossas famílias, para os nossos filhos. Nós não estamos olhando só para uma geração nossa agora adulta, nós temos crianças aí pela frente, depois os nossos netos, bisnetos, como vai ser? Vamos dar uma olhada para os outros países na volta, como está o processo daqueles países na nossa volta que antes tinha a mesma condição, os mesmos partidos, precisa olhar as propostas desses partidos, vai no Google, né? Pega uma informação lá, tenta, sabe, entender um pouquinho como é o processo político, abre esse cenário um pouquinho, não vai só pela emoção. Não é o momento agora de nós se conectar com o emocional. Depois tem degraus aí pela frente, tem muitos anos pela frente. Vamos ver o que a gente quer para as nossas famílias. Esse olhar, uma coisa mais leve, olhando, então, não tão longe, se não tem capacidade, porque hoje os indecisos, Carla, é este grupo de pessoas que só está olhando ainda para sua própria vida, para sua família, bem pertinho, muito próximo. E as pessoas que já têm um conhecimento maior, que já teve oportunidades, né, que já criou a sua própria oportunidade, essas pessoas já vão estudar, elas vão investigar, elas já não ficam fora do voto, né? Essas já sabem votar, sabem que é importante essa decisão nesse momento. Estamos vendo as pessoas apavoradas, pensando que precisa mudar de país, que tem que estar num outro lugar. Não, nós estamos no lugar certo. Nós só precisamos olhar toda a nação como um povo só. E que nós precisamos fazer escolhas. A gente está numa democracia que hoje quase não está sendo uma democracia. Então, a gente está falando das emoções que faz o voto. Mas as coisas estão muito mais além, tem muita manipulação. Nós estamos sendo manipulados para uma competição, e é através das emoções, porque é esses votos que são os indecisos, mas precisa dar um Google lá, que nem é dito, procura mais informações, entenda um pouquinho mais sobre cada candidato, ainda tem essa semana toda pela frente, investiguem um pouco sobre o que está acontecendo na volta, não só no nosso país, mas nos outros países que tomaram decisões diferentes da nossa e optaram por não ficar numa democracia. Mesmo na democracia já está acontecendo todos esses ataques, então vamos prestar atenção um pouco mais, porque as emoções nossas, elas podem ser curadas. Agora, quem está cuidando do nosso país, talvez depois a gente não possa decidir novamente. Agora é a hora.